É pra isso que eu pago a internet. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu, Heitor Teixeira, acabei de assistir esse episódio de Ahsoka e vim aqui correndo pro cantinho Star Wars pra falar com vocês sobre essa quinta parte. Desta vez sem nenhum roteiro, não deu tempo, acabei de assistir e quis vir falar com vocês com algo fresco, quente, dentro ainda da minha emoçãozinha abalada. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos os pontos importantes, mas o mais importante dessa vez vai ser falar com a emoção. Foi um episódio que tem pouca história para contar, as coisas são simples. Dá para resumir em poucas palavras. De qualquer forma, o que eles fizeram aqui foi aproveitar o que uma série tem de vantagem em cima de um filme, que é pegar um assunto pequeno e tomar o seu tempo para poder tratar a respeito disso sem pressa, sem atropelo, da forma mais gostosa possível, mais relevante possível, aonde o fanservice estava acima de tudo, para poder pegar quem gostava das coisas desde a trilogia sequel, contando lá as guerras clônicas e falando: calma meu amigo, vem cá que eu vou te pegar no colo, vou te contar uma história gostosa que você vai rever grandes amigos, pessoas que fizeram parte da sua infância, no caso de alguns, eu já era adulto. Mas tudo bem, o que acontece é a gente rever rostos, situações, citações, momentos que não tem como quem ama essa franquia não ter se sentido emocionado. É o tipo da coisa que muito honestamente você pode até virar pra mim e falar: ah, Heitor, mas a série nem tá tão perfeita assim, vai ter momentos aí mais pra frente onde eles ainda podem derrapar e acabar batendo com essa série no muro e você vai reclamar. Isso pode acontecer? Pode sim, claro, mas eu tô falando dessa quinta parte aqui, só. Foi uma quinta parte que conseguiu de forma magistral me deixar feliz com um sorrisão do começo ao fim. Tem seus momentos lá onde você começa a arriscar, a pensar demais a respeito de algumas coisas e logo em seguida eles trazem mais algum momento para você falar: não, pera, deixa eu curtir, deixa eu deixar a vida real lá fora e nesse momento aqui é o meu momento de curtir Star Wars. Essa coisa mágica que faz parte da vida de tanta gente. Não sei se você aí em casa vai estar achando que o que eu estou falando aqui chega a ser um grande exagero, mas se você estiver achando isso, você tem um coração de pedra e assistiu errado. Não são essas frases que a galera costuma usar? É claro, nem todo mundo vai concordar comigo e vai ter gente que vai achar que eu estou viajando na maionese. Problema seu aí de casa. Eu gostei e estou feliz. Então, aproveitando aqui o embalo da empolgação, por favor, deixe o seu like, esteja tão empolgado quanto eu e dê o joinha nesse vídeo, que ajuda bastante. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder vídeos como esse, ou outros um pouco mais contidos, menos fanboyantes. Lá pro fim do vídeo eu ainda vou ler os comentários dos telanautas com a participação deles do vídeo anterior, então assiste até o final para não perder. A partir desse ponto aqui eu vou dar uma recapitulada colocando a minha opinião com spoilers, então estejam avisados. O Jacen Syndulla faz parte de forma integral e muito importante desse episódio aqui, já que é ele, com o seu acesso à força herdado do papai, acaba dando aquele fio de esperança extra pra galera continuar procurando pelas duas, a Sabine e a Ahsoka. A Sabine eles não vão conseguir encontrar nesse lugar aí por motivos óbvios, mas por enquanto eles ainda não sabem disso. De resto, a Syndulla, o Carson e a Patotinha estão dando aquela procurada, estão dando aquela vasculhada padrão de quem não quer deixar um amigo pra trás, mas a gente sabe que no caso da Ahsoka isso vai ser um pouco diferente. Porque não é só aonde ela está, mas a situação praticamente espiritual na qual ela se encontra. O episódio então faz o bom uso do mundo entre mundos para dar pra gente uma desculpa perfeita para encontrar com outro personagem que nesta parte cronológica da franquia já seria basicamente impossível. Inclusive porque ele tá morto. Então, isso aqui acaba funcionando mais ou menos que nem o Nexus, que aparece em Star Trek Generations, o primeiro filme da nova geração de Jornada nas Estrelas,
que lá eles acabam entrando naquele fenômeno astronômico que liga tudo quanto é tempo, espaço, os pensamentos e faz com que essas coisas se materializem quase como se fosse um sonho palpável. Aqui a gente tem algo que vai por um caminho mais ou menos similar, e é quando a Ahsoka consegue reencontrar com o mestre dela, que já chega chamando ela de abusada. Coisa que ele fazia constantemente na animação, e aí a gente vê que eles têm mais uma desculpa para interagir mais um pouco. É aquele negócio quase como se fosse o subconsciente dela, com uma ajudinha da força, com uma emanação ali, de uma espécie de fantasma da força, mas canalizado de uma forma diferente, não é só aquele fantasminha azulado semi-transparente que aparece para os outros ao longo da franquia. Aqui ele aparece de uma outra forma para encorajar a ela a lutar pela própria vida. É claro, ela tem um monte de questionamentos, e aí a gente acaba vendo na interação deles que eles revisitam a época das Guerras Clônicas com a Ahsoquinha. Eles fizeram um casting com uma atriz mirim para fazer o papel dela, e é uma releitura que ficou boa pra caramba daquela versão mais infantil que a gente tinha dessa personagem. Tá certo que eles também aproveitam o lance disso daqui tem uma cara mais ou menos de sonho para envolver todo o cenário basicamente num monte de fumaceira que ajuda a produção a fazer uma coisa um pouco mais barata e tal, mas que casa bem com a situação por eles estarem num lugar que não é exatamente um retrato fiel da realidade, mas uma memória, uma coisa que fica ali no semiconsciente só para ele ter a chance de fazer ela experimentar certas situações. Eu acredito que esta personagem sempre foi preocupada com uma série de coisas que talvez não fossem necessariamente condizentes com a ideia dela, fossem coisas que já dessem uma visão mais madura, mas aqui eu senti que eles quase que colocaram a mentalidade dela agora, que está com a maturidade super lá em cima, falando através da boca daquela versão mais infantil dela, que talvez ela concordasse mais com certas brincadeiras, certos alívios ali que o Anakin tá tentando passar para ela, aonde eles estão se perguntando, puxa vida, mas olha só quanta desgraça, quanto sofrimento, tem gente morrendo inclusive por causa de ordens minhas, como é que você, Anakin, consegue conviver com esse tipo de coisa? E ele fala para ela, antes nós, Jedis, éramos guardiões da paz, mas agora a gente tá na guerra, então o que eu preciso ensinar a você é como ser um soldado. E nessas, parte do que acaba acontecendo é ter um pouco, sim, desse negócio de você deixar esse lado do terror da guerra, dessa coisa mais fria, acontecer até para você se autopreservar. Os Jedis acabam funcionando como os comandantes ali daquela tropa clônica, então ele tem de certa forma que ver todos aqueles corpos empilhados e tudo mais e ainda ser capaz de fazer piadinhas, sim, para poder estar com a cabeça no lugar, na missão, na ação seguinte, no dia seguinte e por aí vai. Então esse tipo de coisa acaba sendo um embate ali meio que filosófico entre eles, mas que também reflete o lance dele estar tentando falar para ela, se desagarra desse tipo de coisa, não tenha dúvidas, tenha certezas, tenha certeza de que você quer viver e que você estará disposta a fazer o que é necessário. Eles também, óbvio, dão todos os lampejos, já que ela sabe, ela tá ali como criança, mas ela sabe o futuro dele, que ele vai acabar virando o Darth Vader. Então sempre que dá, eles acabam fazendo ali um lampejo, dão aquela provocada de que no meio daquela situação toda, a silhueta dele, a forma como ele se apresenta lembra o Darth Vader, porque ela meio que sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas ela tem que lutar justamente contra todas essas coisas que distraem ela do fato de que na verdade mesmo, o corpo físico dela está afundando lá no mar e que ela precisa acordar, voltar a si. Então, a história, como eu falei, que é muito simples, é basicamente a galera procurando por ela com a ajuda do garoto do cabelo verde, que está incentivando o povo, mais pra cá, mais pra lá, eu sei, eu posso ouvir, escute, olha, não é só o barulho da arrebentação das ondas, mas eu também consigo escutar os lightsabers. Ele, obviamente, está usando a força e, de certa forma, nas palavras dele, ele acaba convencendo a mãe. Não sei se, de repente, ela chega de fato a ouvir o que ele está descrevendo por indução dele, quase como se ele tivesse dado uma provocada ali com a própria força que ele tem para ajudar e facilitar, ou se ela simplesmente embarca na vontade de rever a amiga, de conseguir salvar aquela guerreira que já esteve do lado dela e tal, mas ela compra a ideia e eles sabem que
toda vez que a cena corta para o que está acontecendo fora do mundo entre mundos, que eles estão fazendo o possível, apesar de as situações estarem complicadas e bastante contra eles, e que a frota da Nova República tá vindo sim, mas para punir, não para ajudar. Então é mais uma coisinha que vai se empilhando ali, e a gente sabe que no meio disso tudo eles vão precisar de um bocado de lábia. Mas com o orbe estragado, como é que eles vão ter acesso ao mapa? Complicado. Agora, na verdade, a explicação foi até bastante natural. O problema é que não é qualquer um que tem acesso a conseguir fazer uma tentativa de resolver essa situação aí. Já que o próprio mapa foi escrito por Jedis ou usuários da Força em tempos remotos, porque eles inclusive estudaram o movimento de migração das baleias espaciais, dos Purrgil, que, diga-se de passagem, fazem parada aí, em Sitos, que é exatamente esse planeta. E sabe o que tem espalhado por aí em algum canto? Uma verdadeira manada, ou deveria eu chamar de cardume. Então, uma vez que a Ahsoka retorne, acaba sendo resgatada lá da água, ela tem um tempinho para se recuperar e logo já está na hora de começar a traçar os planos para o que vai acontecer a seguir. Ela acaba sentindo o suficiente das impressões que são deixadas pelas memórias ali e fica bem claro para ela que a Sabine foi junto com a Morgan Elsbeth e aquele aro que faz lá o salto para o hiperespaço para outra galáxia. Então o que resta para ela é ir pedir ajuda para alguma daquelas baleias que seja das mais maduras, das mais adultas, anciãs ali. Tipo da coisa que realmente não é qualquer Jedi, qualquer usuário da Força Mequetrefe que faz. Tem que ser alguém porreta mesmo. Então ela vai lá tentar, enquanto o Carson fica encarregado de subir e explicar pra galera que mosquito quando voa não balança o saco. Tentando, é claro, comprar um pouco de tempo pra ela lá embaixo ter a chance de fazer o pedido de ajuda e de socorro pro baleião. Então, o resumo do episódio é esse. Encontra a Ahsoka, ela sonha, ela luta com Anakin, ela lembra das guerras clônicas, a gente revê os clones, inclusive escuta a voz do Temuera Morrison, e aí quando ela volta, ela sabe pra onde a Sabine foi, pede ajuda pro baleião e vai. E acaba o episódio. Mas não é o que, é o como. Contar isso foi, na minha opinião, incrível. Eu quero saber o que vocês aí de casa acharam. Agora a história vai com certeza seguir em outro ponto, em outro lugar, numa galáxia muito, muito distante. Também vou ficar curioso, evidentemente, para saber o que acontece para trás com a Syndulla. Também vai ter que se explicar. Inclusive, eles chegam a citar o nome da senadora Organa. E é claro que eles estão falando da Leia. Eu acharia incrível se eles reunissem a família Skywalker mais uma vez, inclusive porque quando rolar aí o filme do Herdeiros do Império na mão do Dave Filoni, eu queria muito ver eles presentes lá. Então, correndo o risco de chover no molhado, eu achei esse episódio bom demais. Incrível. Tô excitadinho e vim gravar para falar com vocês o que eu achei dele. Se eu daqui a pouco assistir de novo e não achar tudo isso, um dia eu até dou o braço a torcer e conto pra vocês. Por enquanto não é hora disso não, é de ser feliz. E então, chegando no momento dos telanautas, o Kazakamatsu participou e enviando a seguinte pergunta. Por que a nave da Morgan é um anel? Será que é um transportador, como o que o Ben Kenobi usou? Pretendem transportar uma nave inteira de volta da Perídia? Kazakamatsu, sim, exatamente. É como se eles estivessem colocando uma parada aqui dizendo pra gente o seguinte: algumas naves não chegam a ter capacidade de fazer esse salto pro hiperespaço com velocidades super rápidas acima da luz e tal. São mais voltadas ali para um dogfighting, uma nave de combate entre caças, tanto de um lado quanto de outro, seja do Império, seja da Rebelião, da República, do que for. E eles precisam de uma mãozinha, de uma tecnologia extra para poder fazer esse trabalho. Então, como você bem citou lá no Jedi Fighter, o Kenobi, quando vai descer em caminho, por exemplo, deixa o anelzinho dele lá em cima, para depois, na volta, poder pegar e voltar para casa ou ir para onde ele precisar. Então, aqui no caso, eles estão fazendo algo justamente num formato que cabe lá a tecnologia já conhecida, só que numa escala muito maior.
E eu acredito sim que a ideia seja encaixar a nave do Tron e trazer ela de volta quando for a hora. Se vai ser exatamente isso que vai acontecer, não sei, mas é o que faz todo o sentido do mundo. Eu tô realmente curioso para saber o que vocês acharam desse quinto episódio aqui, porque eu achei que ele foi, na medida certa, aquele algo para mexer com o coração do fã. Quero saber quem discorda, quem concorda, quais os motivos, quais seus momentos favoritos. Se vocês acham que convenceu esse rejuvenescimento, que dessa vez eu acho que ficou muito bom no Hayden Christensen, ao contrário da cara de borracha dele que apareceu no episódio anterior, mas que também foi meio rapidinho e tal, então a gente perdoa. Vocês ficaram tão empolgados quanto o tio Heitorzinho aqui? Quero saber, então comentem. Vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem, curtindo o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera, e até mais!